Muito bom dia a todos. Estamos iniciando o evento de lançamento da Resolução 02 da CBMAI do ano de 2021, que versa sobre a entrevista preliminar ao candidato a árbitro no procedimento de arbitragem. Quero cumprimentar aqui o nosso coordenador operacional, nosso amigo Asdrubal Júnior. Asdrubal. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. É uma satisfação aqui estar com vocês nesse lançamento inovador, né, Eduardo? Acho que é algo que ainda não tive a oportunidade de ver de maneira regulamentada, legitimada em nenhuma outra instituição de arbitragem. E é pioneiro, inovador e de certo modo, está procurando consolidar exatamente aquilo que a lei de arbitragem estabelece como o direito das partes poderem escolher o árbitro e, de certo modo, confirmar aquela ideia de que o árbitro será da confiança das partes. Legal. E antes de nós iniciarmos, de fato, e adentrarmos no que trata a resolução, a gente já vem nesse movimento de modernizar os regulamentos, de trazer aquilo que o mundo da arbitragem precisa ter para ter clareza, para que as partes se sintam confortáveis dentro dos procedimentos de arbitragem, tais como a nossa última reformulação no regulamento, que foi feito no finalzinho de 2019, onde a gente já colocou alguns mecanismos importantes que antes eram objeto de discussão em algumas arbitragens, tais como os honorários de sucumbência, que era uma discussão que nós enfrentávamos, e eu tenho certeza que outras arbitragens já enfrentou, pelo que a gente conversa com os arbitralistas, né? Então, nós já fizemos essa previsão dentro do nosso regulamento, tais como a criação de um comitê para analisar eventual pedido de impedimento de um árbitro. Então, mecanismos que facilitam o procedimento de arbitragem. E um outro que me fez recordar aqui, Asdrubal, que eu acho que é muito importante, até mesmo dentro de alguns casos de arbitragem, é o fomento à mediação. Então, nós também inserimos no nosso arcabouço a mediação, trazendo, principalmente nas nossas tabelas de custas e honorários, o estabelecimento de que, no caso que se inicie na mediação, as custas da Câmara não será, na verdade, será absorvida nas custas do procedimento de arbitragem, fomentando, assim, que os institutos eles consigam caminhar de forma harmônica e trazendo o outro, né, de forma complementar, quando aquilo que se procurou originalmente não seja possível. Então, são uma série de questões que a gente vem tratando, e digo que em breve nós lançaremos também a Resolução 03. Eu não vou dizer sobre o que ela versa ainda, mas quero deixar aqui o pessoal, né, aguardando a nova ou a próxima inovação que nós vamos trazer dentro dos nossos procedimentos. Quero dizer também àqueles que não conseguiram, não puderam acompanhar a realização deste evento, agora, né, online, e o mundo tecnológico nos ajuda muito, né, nesse sentido, que esta gravação continuará dentro do nosso canal do Facebook e também estará disponível a gravação editada lá no nosso canal do YouTube, né, para que todos possam assistir, revisitar, verificar com calma, e também informar que esta resolução ela já está publicada no site da CBMAI. Então, nós vamos fazer agora, vamos partir para a apresentação formal da resolução, e eu devolvo a palavra, então, ao Asdrubal Júnior para fazer suas considerações
antes mesmo da apresentação. Enquanto isso, eu vou preparando aqui o arquivo e colocando na tela. Seu áudio está fechado, Asdrubal. Joia. Eduardo, obrigado por me lembrar que eu tinha desligado para não ter ruídos aí para te incomodar. Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar a CBMAI pela postura inovadora, né, de vanguarda, de naturalmente procurar prestigiar sempre o exercício da autonomia de vontade das partes, o exercício da atuação dos advogados. Eu acho que esta resolução que está sendo lançada hoje, assim como diversas novidades que foram trazidas na última atualização do regulamento de arbitragem da CBMAI, como a nova resolução que vai ser lançada à frente, que eu também não vou dar aqui nenhum spoiler para não antecipar, mas que está já agendado brevemente o lançamento ainda nesse mês dessa nova resolução, abraçam inteiramente o exercício da advocacia, prestigiam a advocacia e, naturalmente, com tudo isso, auxiliam as próprias partes em uma arbitragem a poder ter o caminho mais bem desenhado, melhor definido, para que possam colher os resultados almejados de ter uma arbitragem desenvolvida por alguém de sua inteira confiança, no sentido técnico, e que, naturalmente, possa entregar uma solução de qualidade para as pessoas. Quero rememorar aqui, muito brevemente, algumas das novidades que foram introduzidas no regulamento. O Eduardo já deu uma pincelada muito breve, mas tivemos novidades importantes, como a previsão dos honorários de sucumbência, que antes era uma coisa não muito bem resolvida em termos de regulamento e nas arbitragens. Foi algo que, de certo modo, procurou prestigiar a advocacia brasileira, em que pese no plano internacional ter uma outra posição em sentido diverso, mas prestigiando o que é absolutamente comum e corriqueiro na advocacia brasileira, que são os honorários de sucumbência, uma vez que o Código de Processo Civil os prevê para o processo judicial, e a gente sabe que os advogados são os profissionais que podem naturalmente estimular as pessoas a utilizarem o caminho da arbitragem e ignorar seus interesses e seus direitos também não seria algo salutar para colocá-lo numa condição de certo conflito de interesse com o seu cliente. Ou seja, a postura da CBMAI foi eliminar qualquer conflito de interesse, prestigiar a militância da advocacia e, naturalmente, preservar que a arbitragem possa ser cada vez mais utilizada no plano doméstico pelas empresas brasileiras. Quero também destacar uma novidade que o novo regulamento tem, que é o aspecto específico da possibilidade de previsão de que o não cumprimento de uma sentença arbitral possa compreender desdobramentos como uma pequena restrição da ideia da confidencialidade e, naturalmente, negativações, além de multas específicas, especificamente também a possibilidade de negativações em cadastro de inadimplentes, dando ainda mais força e contundência e estímulos para que haja o cumprimento espontâneo das sentenças arbitrais. Quero também destacar, dentro destas perspectivas de inovação que o regulamento já havia trazido ao final de 2019, a possibilidade de ser formado um comitê para decidir sobre eventuais discussões de impedimento ou suspeição de árbitros, de tal modo que desloca e ainda entrega dentro da Câmara esse olhar para além do próprio árbitro, para também um comitê de especialistas que é formado para essa finalidade, evitando que uma arbitragem corra longamente, tenha a sua conclusão, porque tudo ficou na mão só do árbitro e depois tem que se ter uma ação anulatória para discutir se de fato existia ou não a suspeição. Então, a antecipação de tudo isso e a resolução dentro do plano do próprio desenvolvimento do procedimento de arbitragem, mas por pessoas diversas que, portanto, terão um olhar para além do olhar do próprio árbitro,
permite, naturalmente, uma solução mais qualificada, mais isenta, e isso é muito positivo para a rigidez e validade do procedimento de arbitragem. Então, são destaques que merecem ser ressaltados, eu acho que esses e outros que o Eduardo já pontuou também, e agora essa novidade da Resolução 02. E não sei se a gente já pode começar a falar dela, Eduardo, se você quer fazer alguma apresentação inicial, fica à vontade. Não, podemos partir para a resolução. Maravilha. Então, essa novidade introduzida pela Resolução 02/2021 do CBMAI foi uma discussão que a gente veio amadurecendo há algum tempo em debates com a cúpula aí da CBMAI, no sentido de que as pessoas que vão para uma arbitragem estão escolhendo trocar o caminho do Poder Judiciário pelo caminho da arbitragem. E a diferença desses universos de solução entre a solução da justiça pública e a solução de um procedimento de arbitragem no plano privado implicam algumas questões para as partes envolvidas na disputa que não podem ser ignoradas. Talvez uma das principais seja exatamente quando escolhem o caminho da arbitragem, estarem renunciando à ideia de ter a solução pelo Poder Judiciário. Mas, com esta renúncia de ter a solução pelo Poder Judiciário, vem outras renúncias também. Estão renunciando também, ao fazer essa escolha, que terão a possibilidade de um processo em que poderão discutir eventuais decisões em grau de recurso, ou seja, estão abrindo mão do direito de recorrer ao utilizar o caminho da arbitragem. Então, não é só escolher entre o público e o privado, não é só escolher entre o caminho que você pode definir quem é que vai julgar e no caminho que você não pode definir quem vai julgar. É um pouco além disso, é também escolher um caminho em que, para que essa escolha seja feita com, vamos dizer assim, a plena consciência do exercício da autonomia de vontade, está se compreendendo desde logo que está se abrindo mão do direito de recorrer. E o abrir mão do direito de recorrer faz muito sentido quando ele está intimamente acompanhado da ideia de que eu abro mão do direito de recorrer porque eu estou introduzindo um direito que lá no Poder Judiciário eu não teria, que é o direito de escolher. Então, estou trocando o direito de recorrer para aceitar a ideia do direito de escolher. Então, quando a Câmara está dando as condições, o caminho para que as partes possam exercer esse direito de escolher, que eu diria que é peça fundamental na liberdade de autonomia de vontade das partes, e escolher o quê? Não só escolher o caminho à arbitragem, como escolher a instituição de arbitragem, como escolher as regras que vão reger o desenvolvimento desse procedimento, mas também e essencialmente escolher quem vai arbitrar a disputa, quem vai decidir naquela controvérsia. E, portanto, escolher os árbitros que vão integrar o painel de arbitragem, o tribunal arbitral, ou até mesmo também escolher se será arbitragem por árbitro único ou arbitragem colegiada. Ou seja, são muitos exercícios do direito de escolher. Mas, dentre todos esses exercícios, talvez o mais relevante de todos seja exatamente o de escolher quem vai arbitrar a disputa. E a lei de arbitragem ela é muito sucinta no que se refere aos requisitos para que alguém possa atuar como árbitro. E ela estabelece como requisito a capacidade civil e a confiança das partes no plural. Costumo chamar bem a atenção disso, porque as pessoas têm muito enraizada a ideia de que uma parte indica um árbitro, a outra parte indica um outro árbitro. Então, é como se um árbitro fosse da confiança de um lado e o outro árbitro fosse da confiança do outro lado. E eles pudessem ser árbitro da disputa sem que contasse também com a confiança da parte que não o indicou. E isso seria
verdadeiramente um equívoco e uma afronta à disposição da lei que diz que o ato deve ser da confiança das partes no plural. Então, o mesmo ato, independentemente se indicado originalmente pela parte A ou pela parte B, ele deve receber ali também a chancela, a anuência da outra parte que não indicou originalmente, para que ele possa gozar plenamente da satisfação do requisito estabelecido na lei de arbitragem, que é ter a confiança das partes. Mas uma das dificuldades que a advocacia brasileira tem, que é a advocacia de um modo geral, e talvez a brasileira um pouco mais, porque está muito ainda dentro da perspectiva da solução do processo judicial, em que o direito de escolha não fazia parte da sua atividade regular, né? Ele não tinha direito a escolher basicamente nada no curso de um processo judicial, o novo Código de Processo Civil, que já trouxe alguns elementos a mais, como o chamado negócio processual, mas não fazia parte do cacoete da advocacia brasileira. Então, o exercício do direito de escolha é sempre algo muito difícil e delicado, que o advogado ainda está por aprender a como fazer isso da maneira mais técnica possível, pensando em estratégia jurídica, pensando em como depois desenvolver o seu caso perante o tribunal arbitral e buscar colher os melhores resultados para a defesa dos interesses do seu cliente. Então, essa missão difícil era ainda mais difícil quando as câmaras reduziam esse direito de escolher a simplesmente indicar um nome, ou a simplesmente dizer se aceita um nome indicado pela Câmara, ou seja, reduzia muito pouco algo que tem muito mais poder, que tem muito mais potencialidade, que é exatamente o exercício do direito de escolher. E olhar apenas a letra fria de um currículo profissional, do ato que está disponível nos sites das câmaras, acabava por também não dar a visão mais ampla possível de quem é aquela pessoa, aquele profissional, a quem eles estariam por entregar a missão de arbitrar a disputa. Então, para maximizar isso, não era incomum que muitos advogados procurassem, dentre os nomes da lista de uma Câmara, contato direto com esses profissionais. Isso era uma prática que vinha acontecendo oficiosamente, e sempre quando isso acontece dessa maneira oficiosa, sempre abre margem para aumentar riscos de que a conduta e que a prática não, vamos dizer assim, observe limites éticos adequados para o desenvolvimento dessa atividade. Sem falar na assimetria das posturas. Enquanto um advogado mais ousado no exercício da sua atividade, entendia, não, eu vou ligar e vou fazer contato, vou perguntar e vou conversar com os potenciais astros para quem eu vou indicar. Então, ele tinha uma postura mais proativa, mais atirada em relação a tudo isso. O outro advogado mais reticente, mais cauteloso, zeloso, com todos os cuidados éticos que devem cercar também essa providência, falava, eu não sei se eu posso ligar, se eu não posso, se fazer esse contato vai, de alguma maneira, melindrar o profissional. Os atos, da mesma forma, quando recebiam esses contatos, também ficavam numa situação, às vezes, um tanto quanto embaraçosa de como lidar com essa interpelação direta que acontecia da parte de um caso que ele ainda nem sabia, que o procurava para sinalizar. Ele também não sabia como receber e acolher e conversar com esses profissionais, se ele tinha que tomar alguma providência inicial de comunicar à Câmara, ou seja, ele também ficava numa situação não muito bem resolvida, um pouco embaraçosa de como lidar com tudo isso. Por quê? Porque inexistia qualquer tipo de regramento, qualquer tipo de balizamento sobre como proceder em situações dessa natureza. E, por vezes, acontecia a assimetria. Enquanto um lado tinha um advogado mais proativo, que ia e fazia acontecer esse contato, o outro tinha uma postura mais prudente, cautelosa, e não fazia esse mesmo movimento. Então,
o Arthur tinha um contato prévio com uma parte, não tinha um contato prévio com a outra parte. Não que isso, por si só, implicasse em uma nulidade, um defeito, mas criava um certo desconforto para todos, para os advogados, para a Câmara, para os árbitros. Então, já se visualizava que alguma coisa precisava ser feita. E até mais para ajudar as partes no exercício desse direito de escolha, para que elas possam consolidar ainda mais a percepção da confiança que querem erguer para que a indicação de um nome ou a aceitação de um nome se dê de uma maneira mais confortável, mais segura, de que está fazendo aquilo mais consciente de que aquele profissional realmente reúne as características, o perfil, a competência, o conhecimento, a experiência que seria desejável para poder conduzir aquele procedimento. E aí a entrevista, que acabava acontecendo de maneira informal e indireta por um ou outro lado, em um ou outro caso, em que todos ficavam desconfortáveis de como lidar com isso, acabava de um modo informal acontecendo. Então, se mostrou importante que a Câmara desse um passo à frente, falasse, olha, essa é uma prática útil para a advocacia, essa é uma prática útil para a arbitragem, para ajudar as pessoas a consolidarem sua confiança, mas, ao mesmo tempo, é uma prática que deve e pode ser realizada dentro de certo balizamento ético. Sim, se sim, então por que nos omitirmos em relação a isso? Por que não darmos um passo avante na direção de reconhecermos que isso é legítimo, que isso é, inclusive, útil e relevante para as partes, e legitimarmos essa providência, dando o balizamento ético necessário, as diretrizes para que isso aconteça e facilitando a interlocução disso, o encaminhamento, né? O agendamento, o gerenciamento dessa providência e, assim, institucionalizando esta prática e legitimando ela, mas dentro de certos parâmetros. E é exatamente a isso que se dispõe a Resolução 02, que inaugura de maneira oficial a possibilidade da entrevista preliminar entre os profissionais da lista integrantes de especialistas da Câmara, para que as partes possam, vamos dizer assim, proceder ao exercício do direito de escolha, se assim quiserem fazer. Não que elas não possam fazer a escolha sem entrevista, continua absolutamente franqueada essa possibilidade, sem nenhum tipo de problema, mas agora foi acrescentado uma alternativa a mais, uma possibilidade a mais, que vem a somar com a consolidação daquela escolha, para que aquela escolha seja convicta. E eu diria que uma escolha convicta remete ao ponto fundamental do início da nossa fala, que eu estou exercendo o direito de escolha, mas eu estou abrindo mão do direito de recorrer. E o que faz muito sentido para mim abrir mão do direito de escolher do direito de recorrer, é que eu escolhi o profissional que vai dirimir a controvérsia e arbitrar a disputa, proferindo uma decisão que diga quem está certo e quem está errado. E é exatamente, portanto, a ideia de que eu não posso recorrer está intimamente ligada à percepção sistêmica de que eu não posso recorrer porque quem decidiu foi quem eu escolhi, foi em quem eu confio e entreguei a missão de decidir da melhor maneira. E se eu confio, e entrego a ele a missão. Por isso eu não devo poder recorrer desta decisão, porque a ele entreguei, escolhi com toda a consciência, com todo o zelo e cuidado, e aceito, desde logo, a conclusão que este árbitro ou que este tribunal arbitral poderá oferecer ao caso, porque cada um dos seus integrantes passou pelo meu processo de escolha, pela minha anuência, pela minha concordância de que ele está apto, preparado tecnicamente, tem a experiência, o know-how e as qualidades que eu entendi necessárias para poder aceitá-lo na condução daquele procedimento. Então, é isso que faz dar sentido à alma a ideia de não poder recorrer, e a Câmara CBMAI aqui
de forma pioneira e inovadora, parte na frente nesse caminho e estabelece, olha, tudo bem, podemos ter entrevista preliminar, vamos legitimar isso e vamos criar os balizamentos. É o que nós vamos conhecer agora no texto da resolução que o Eduardo vai aí apresentar para vocês. Bom, dentro desse preâmbulo que o Asdrubal trouxe para nós, nós fizemos vários considerandos exatamente para poder dar base à nossa resolução, e aí eu não vou me ater a ler os considerandos, até porque eu acho que eles foram muito bem explicados dentro dessa primeira fala, dessa fala preliminar, e, de novo, a resolução já está publicada no site da CBMAI, mas eu acho que nós vamos diretamente para o que traz, de fato, a resolução, dentro desse regramento, né, que nós vamos adotar a partir de agora, a partir das próximas arbitragens que forem instituídas aqui pela CBMAI. Então, eu vou avançar um pouquinho aqui dentro do que traz a resolução, e lembrando que ela tem todo o lastro dentro do que preconiza o nosso regulamento de arbitragem, também já explorado aqui, né, com algumas inovações que nós já vimos nos preocupando desde 2019, amadurecemos bastante e implementamos. Então, vamos ver aqui o que é que a gente passa, né, a regular a partir do presente momento. E aí, Asdrubal, eu vou basicamente ler, se você quiser fazer algum comentário, pode... Você vai lendo e, se for o caso, eu intervenho com algum comentário adicional, pode ser? Então, vamos lá. Qualquer das partes, os seus respectivos advogados, antes de fazer a indicação do árbitro ou manifestar a aceitação de árbitro indicado pela outra parte, poderá, após análise do currículo profissional, solicitar o agendamento de entrevista preliminar. Bom dia. Para tanto, indicará o nome do profissional que deseja entrevistar, dentre aqueles profissionais integrantes da lista ou do corpo de especialistas cadastrados pela CBMAI. Aqui eu já quero fazer uma abordagem que pode levar a alguma confusão. A reforma da lei de arbitragem, uma das coisas que ela veio trazer de forma clara foi vamos dizer assim, uma proibição que a gente chama de listas fechadas, que algumas instituições praticavam lá no passado, vamos colocar assim. O nosso regulamento sempre foi aberto à indicação de outros profissionais que não componham a nossa lista, o nosso quadro, mas, supostamente, nós não conhecermos ainda uma indicação que não está dentro do nosso quadro de especialistas, nós colocamos na resolução aqueles que compõem este quadro. Então, não é que a lista da CBMAI é uma lista fechada, que depõe, inclusive, contra o que trouxe a reforma da lei de arbitragem. Não, é porque supostamente, esse nome ele ainda é um nome desconhecido da CBMAI, pelo menos até aquele momento. Tá? Queres complementar alguma questão, Asdrubal?
Eduardo, na verdade, assim, por que o agendamento de entrevista preliminar, a princípio imaginado, é dos integrantes da lista? Porque é aqueles que mantêm uma relação já com a CBMAI, ou outros que possam ser indicados pelas partes que não integram a lista, imagina-se já de plano que as partes tenham conhecimento do seu nome por outras referências de trabalho, por outras indicações que existiram anteriormente, e buscaram esse nome fora, por entender que ele traz, vamos dizer assim, agrega valor para a resolução daquele caso e está indicando seu nome. Naturalmente, a CBMAI vai avaliar essa indicação, assim como a outra parte também vai avaliar. Mas a entrevista, a princípio, é daqueles, olha, eu vou escolher dentre os profissionais da lista, que tem excelentes profissionais na lista de especialistas da CBMAI, eu vou escolher dentre esses profissionais, mas quero conhecê-los um pouco mais, conhecer aquele que eu já analisei o currículo. Veja que fala primeiro uma análise do currículo, para que você não saia entrevistando todo mundo, seria um trabalho demorado, exaustivo para todos. Então, é importante que o primeiro filtro seja a análise do currículo. Encontrei um nome que eu acho que tem um currículo muito bom, mas quero ter um contato, conhecer mais, para consolidar essa minha escolha, muito mais para confirmar que eu estou fazendo mesmo uma escolha adequada sobre o perfil, tal, sobre postura do profissional, sobre realmente o seu conhecimento, perguntar um pouquinho mais sobre a sua experiência profissional, algo que eu quero esclarecer. Então, a entrevista servirá a isso, para auxiliar nessa consolidação da confiança, né? Maravilha. Segundo, a solicitação de agendamento de entrevista preliminar do potencial árbitro deverá ser enviada à secretaria da CBMAI com o registro de análise do currículo profissional e a identificação da possibilidade de indicação do seu nome, com a sinalização do árbitro que deseja entrevistar e o procedimento de arbitragem. Então, aqui, Eduardo, é só para... o que é o registro da análise? É só dizer que já procedeu à análise do currículo profissional, identificando nesse profissional um virtual candidato à indicação, por entender essa compatibilidade, que é avançar na sua análise para poder confirmar se indicará o seu nome. Aí a entrevista seria um ato que precede a essa confirmação, se ele já estiver convicto. É importante dizer isso. Já olhei o currículo e já estou certo, eu quero exatamente, eu não tenho mais nenhuma dúvida, não tem por que fazer a entrevista. Mas eu ainda quero ter uma validação disso, confirmar isso com uma segunda impressão através da entrevista. Ok, aí pede a entrevista, mas já estou registrando que eu já analisei o currículo, já identifiquei compatibilidade para indicar o nome, mas quero confirmar, consolidar a minha confiança através da realização da entrevista preliminar. Então, seria esse o objeto. Maravilha. E lembrando, né, que todos os profissionais que constam no quadro da Câmara estão listados na página da CBMAI com o seu devido currículo. 3. Recebida a solicitação de agendamento da entrevista preliminar, a Secretaria da Câmara cientificará o profissional apontado e, por óbvio, fará a agenda e tudo aquilo que é necessário para que esse momento ocorra. 4. O árbitro responderá a mensagem eletrônica se possui interesse e disponibilidade de atuar no procedimento e se não identifica, a princípio, nenhum motivo que o impeça ou comprometa sua isenção, independência ou imparcialidade e se dispõe a participar da entrevista preliminar. Neste caso, indicará o dia e horário disponível para a realização deste ato, né, da entrevista preliminar. E aqui eu acho que vale também
Mais uma... Só para fazer um rápido comentário sobre isso, ou seja, por que o árbitro vai primeiro analisar se tem interesse e disponibilidade, se não identifica nenhum problema? Para que ninguém perca tempo, né? Para sermos objetivos e pragmáticos, se ele já identifica que pode ter um problema, ou se ele já identifica que não tem condições de assumir aquela arbitragem, porque já está tomado de muito trabalho, etc., ele já sinaliza, e aí a pessoa já fica ciente disso, já prossegue na sua busca por outra indicação. Perfeito. Sim, a Secretaria da Câmara adotará as providências necessárias para o agendamento da reunião virtual e comunicação à parte e dos árbitros, se for o caso, né? Se for um painel arbitral ou se for árbitro único. Seguindo, a reunião referente à entrevista preliminar será apenas realizada entre a parte solicitante e o candidato a árbitro, caso assim tenha sido solicitado. Na oportunidade, será assinalada igual oportunidade às outras partes que, caso queiram. Então, aqui a gente está garantindo aqui que a outra parte também, a isonomia total, né? E principalmente a questão nos casos... aqui, Eduardo, que vale o comentário, por que a princípio a parte pode solicitar que seja só com ela? Porque a gente estaria aí dentro do escopo vamos dizer, da parte A está indicando um ato, depois a parte B está indicando o ato. Então, está dentro do exercício unilateral dela de fazer a indicação. Claro que esse nome será sujeito à anuência da outra parte, à validação pela outra parte, e por isso que a outra parte também se assegura. Tudo bem, o lado A vai conversar com o árbitro X, conversou, e esse mesmo árbitro X estará disponível se o lado B também quiser conversar com o árbitro X, ou seja, dando naturalmente um tratamento isonômico aí, mas respeitando que aquele momento de indicação é de uma das partes, por isso que essa configuração, a princípio, unilateral, porque é a indicação dela. Então, ela está fazendo as suas considerações, as suas análises, e por isso tem um momento dela para poder fazer isso, sem subtrair da outra igual oportunidade. Perfeito. Seguindo, né, a reunião terá cunho informal e não haverá registro de ata. Contudo, será obrigatória a presença de um integrante da Câmara, né, exatamente para assegurar que tudo aconteceu dentro dos trâmites, que não se avançou nas questões, principalmente do direito material, e outras questões que envolvem o procedimento de arbitragem. Os itens seguintes vão detalhar um pouco mais, destrinchar um pouco mais sobre isso, mas a ideia aqui, especificamente, é exatamente de não ser registrado o ato para não burocratizar, para ser um ato simples, né? uma coisa mais natural, mais singela, sem a burocracia de ser uma audiência, que vai registrar uma ata e tal. Mas, ao mesmo tempo, para assegurar a perspectiva de transparência dentro das diretrizes de compliance da Câmara, dentro daquela ideia de que o árbitro ele é também considerado um funcionário público, e ainda que não esteja já nomeado como árbitro no caso, esse processo de escolha, embora a lei não diga oficialmente que ele está ali na condição de funcionário público, mas como é um ato preparatório com a intenção vocacionada de poder legitimá-lo como árbitro do processo, então, naturalmente, a interpretação aí que se faz é de que essa pessoa também deve ter a postura ética adequada, naturalmente, evitando qualquer tipo de conversa que fuja aquilo que seria razoável. Então, a presença do representante da Câmara, né, do secretário da Câmara, do dirigente da Câmara que vai estar nesse ato, não é para interferir no ato,
mas é apenas para assegurar, dar segurança jurídica a todos, ao árbitro, né, para que ele se sinta confortável, de que aquele é um ambiente em que ele está ali, sabendo que tudo está sendo também, de alguma maneira, observado, para que as partes também saibam que a coisa tem essa liturgia mínima necessária para dar segurança e para dar o balizamento ético adequado. E, portanto, cumprindo as políticas de compliance e respeitando aquelas regras de evitar qualquer tipo de situação que poderia levar a uma potencialidade de algum tipo de infração. Maravilha. Como você disse, né, os itens seguintes, ele vai abordar este item que a gente acabou de tratar, e vamos lá. No ato da entrevista preliminar, não se deve tratar de nenhuma discussão que envolva o tema relativo ao objeto da arbitragem, e tampouco se deverá perquirir sobre qual procedimento, qual entendimento do árbitro, inclusive em tese, bem como pontos sobre questões que possam tangenciar o objeto da arbitragem. Esse ponto, Eduardo, vale aqui frisar, essa entrevista não é para saber antecipadamente qual é a posição do árbitro sobre aquela discussão. Vou escolher o árbitro que pensa igual a mim, que vai decidir exatamente igual a mim. Isso não existe, seria uma prática inidônea, inadequada, irregular, imoral, antiética e tudo mais, e inviabilizaria até a atuação desse profissional como árbitro da disputa. Então, aqui, já para dar o balizamento ético, olha, as partes devem se abster de falar sobre esse assunto. Então, aqui já é um norteamento para saber o que eu não posso falar nessa entrevista. Eu não posso falar sobre o objeto da arbitragem, eu não posso perquirir sobre o objeto, nem em tese, nem tangenciando o objeto, para que não haja antecipações inadequadas e pré-julgamentos e qualquer coisa que colocaria em risco a própria validade da indicação daquele árbitro para aquela disputa. E eu abro mais um parêntese, Astro, não só o árbitro, mas também de forma a orientar os advogados, bem como as partes, né, de temas que não devem ser tratados neste ato. Exatamente. É um norte para todos, exatamente. Se o profissional entrevistado for perguntado sobre qualquer questão tangente ao objeto da arbitragem, deve se abster de responder às respectivas perguntas. A violação a esse dispositivo inviabilizará a nomeação do profissional como árbitro, né, da respectiva disputa, né, caso que a gente tratou agora Por isso que também a presença do dirigente, secretário da Câmara nesse ato também, de certo modo, para ter esta observação de que a coisa caminhou da forma adequada, dentro dos balizamentos éticos, se não ultrapassou nenhum limite, porque ali pode estar inviabilizando. E a Câmara deve zelar pela rigidez do procedimento, pela validade jurídica do procedimento, e por isso é um cuidado que ela deve ter de antemão, evitar que árbitros que tenham exposto pensamento antecipado sobre a conclusão, o eventual veredito daquela discussão, possam atuar no caso. Então, isso acaba sendo uma observação inicial, preliminar e importante para evitar que o caminho comece torto e, naturalmente, termine contaminado e inválido em ser discutido isso depois. Então, já evita tudo isso. Perfeito. O item seguinte trata exatamente da gravação ou não. Então, o dispositivo ficou assim. Se a Secretaria da Câmara entender útil, a reunião poderá ser gravada. Vamos lá. A solicitação de entrevista preliminar é proveniente e providência que deve ser exercida com parcimônia para não retardar a instituição da arbitragem. Notadamente,
porque as principais informações sobre a experiência profissional constam nos currículos disponibilizados no cadastro do quadro de especialistas da CBMAI. Então, basicamente, isso aqui não pode ser um expediente, né, utilizado para aquilo que preconiza também o procedimento de arbitragem. Que A ideia é que celeridade... isso seja uma ferramenta útil às partes, Eduardo, para ajudá-las nessa escolha, mas não um expediente protelatório para a arbitragem ser instituída. Então, por isso, pede-se a parcimônia, o bom senso, a razoabilidade das partes, e não abusar do exercício dessa possibilidade. Naturalmente, se existir esse abuso, a Câmara poderá coibir, entendendo que está usando isso como expediente protelatório, mas aqui está invocando aquilo que se espera de postura das partes, uma atitude racional, razoável, de bom senso, né? Esse discernimento, para que isso seja usado com parcimônia. Ou seja, ali estão todas as informações. Estamos introduzindo algo novo para ajudar as partes a consolidar sua confiança. Não é que eu vou entrevistar, não é uma entrevista de emprego, tá? É importante ter o discernimento, separar. Tem 1.000 candidatos, eu vou entrevistar os 1.000. Não é isso. Eu já selecionei os currículos aqui, esse é o que eu estou fortemente inclinado a indicar. E eu quero confirmar a minha convicção de indicação, então eu vou pedir a entrevista com esse profissional. Então, assim, por isso que é uma de cada vez que vai ser marcado. Que é para que a pessoa, vou entrevistar 10 para escolher um. Não é isso. Não é um processo de seleção, de quem vai falar mais bonito, etc. Esse processo de seleção é feito da análise curricular e a entrevista é algo adicional para você confirmar a sua percepção inicial, a sua confiança na indicação daquele nome. Claro, não é obrigado fiz a entrevista e vou ter que indicar ele porque eu fiz a entrevista. Não se trata disso. A entrevista está te dando a liberdade e, ao final, chegar à conclusão, não, eu pensei, vi que não é a pessoa que eu quero indicar, ok, e aí vai. Mas aí isso tem que ser feito com parcimônia para não se tornar um expediente protelatório. E a Câmara, naturalmente, cuidará para que isso seja feito com esse zelo, com essa prudência, para evitar atrasar as instituições de arbitragem. Perfeito, exatamente. Esse, eu acho que é um aspecto fundamental, né, que confirme aquela indicação que eu já estava no meu radar, que eu já fruto da minha pesquisa. Então, é um instrumento muito valioso aí para confirmação, principalmente daquele que julgará o meu caso. Né? Bom, a presente resolução entrará em exercício na data da sua publicação e será aplicado aos casos novos que se encontram na fase de escolha dos árbitros. Serão preservadas as indicações de árbitros já realizadas, que não se confirmarem, confirmem as não disputas, que não se conforme às disputas, às disposições desta norma complementar, ou seja, essa resolução entra em vigor na data de hoje, e como eu já confirmei, ela já está disponível no nosso portal, publicada no nosso portal, tá? E, finalizando... Não se aplica aos casos que tenham uma convenção que discipline a escolha de árbitro de uma maneira diferente, né? Então, é claro que respeita-se as convenções de arbitragem. Se na convenção tiver um desenho de escolha que se incompatibiliza com essa possibilidade, aplica-se a convenção, porque aí a regra convencionada pelas partes tem predomínio sobre esta, né? Caso esteja assim. É importante aqui destacar também, Eduardo, que efetivamente esse é um instrumento que está sendo inaugurado agora, criado, obviamente, com o espírito altamente positivo de contribuir para as partes consolidarem o seu direito de escolha, e que é uma experiência que será diuturnamente observada pela Câmara, se entender que no desenrolar do cumprimento
desta regra existia a necessidade de algum ajuste fino ou de reposicionamento sobre alguma coisa, isso será avaliado oportunamente. Se trata de uma medida inovadora e, como toda medida inovadora, só mesmo a execução efetiva dela que a gente vai colher, né, as percepções de como o mercado absorveu essa inovação e das necessidades que, eventualmente, a prática podem demonstrar de eventuais ajustes finos a serem realizados. Mas estamos aqui convictos de que é uma boa providência, vem em boa hora, legitimando esse exercício do direito de escolha, naturalmente dando os balizamentos éticos necessários para que isso aconteça da melhor maneira. Estive observando aqui que teve uma pergunta aqui lá no Facebook, de quem está nos assistindo aqui, o senhor Deolindo Zocatelli, e ele pergunta se as partes escolherem profissionais não advogados, como se comportará a Câmara. Ou seja, isso não, essa providência não tem nenhum tipo de objeção à possibilidade de escolher profissional de qualquer formação que seja. Aqui a gente está criando uma providência daqueles profissionais de Estado na lista de especialistas. E, seguramente, na lista de especialistas da CPMAI existem profissionais de diferentes formações, advogados e não advogados, engenheiros, contadores, administradores e profissionais de outras formações, contabilistas, etc. Profissionais de outras formações estão lá e isso não, de nenhuma maneira, tem qualquer tipo de diferenciação. Se, dentro dessa perspectiva, um dos potenciais candidatos seja um engenheiro, ou seja, a pessoa pode solicitar, analisou o seu currículo, vê que há uma ótima compatibilidade com o caso e que ela quer ter a predisposição de indicar esse nome, mas quer confirmar essa confiança na entrevista preliminar, vai pedir à CBMAI que agende a entrevista com esse engenheiro, e isso será providenciado na forma prevista na resolução. Então, é isso, não há nenhuma objeção, está franqueado para qualquer profissional de qualquer área, desde que integrante da lista de profissionais da CBMAI. E se alguém disser, mas eu posso entrevistar um profissional que foi indicado pela outra parte, que não consta da lista, embora essa não seja uma situação expressamente prevista, a aplicação da regra me parece absolutamente coerente. É claro que vai depender do profissional se disponibilizar a participar da entrevista, da mesma maneira como os que estão na lista devem ou não se disponibilizar. Aí alguém pode perguntar, mas se ele não se disponibilizar? Faz parte da sua análise da confiança, se você quer ou não indicar esse nome, se você aceita ou não a indicação desse nome, se ele não se disponibiliza também a essa entrevista preliminar. Então, faz parte da sua própria análise. O direito de escolha e o direito de concordar com o nome é um exercício que a parte vai fazer. Os elementos que ela vai erguer para a sua convicção são subjetivos, são delas. Então, a gente não vai dizer que é porque ele recusou que não deve ser indicado. Não, essa é a análise subjetiva da parte. Nem vai dizer que isso é condição ou deixa de ser condição para que possa ser nomeado como ato. Fica absolutamente dentro da análise subjetiva que cada parte vai fazer para isso, objetiva e subjetiva. Então, aqui é apenas uma ferramenta adicional para te ajudar a exercer essa análise com mais qualidade. Aproveito aqui e registro, Asdrubal. O Deolindo é de Feira de Santana. Aproveito aqui para mandar um abraço a todos lá de Feira de Santana que estejam aqui nos escutando, aqui, acompanhando o lançamento desta resolução, bem como outros colegas que estão aqui ao vivo também. E como você bem comentou, nós estamos aqui atentos até para aperfeiçoar essa resolução que ora está sendo editada. Da mesma forma que nós amadurecemos bastante antes de editá-la, de publicá-la,
nós estaremos atentos também durante a sua aplicação de gargalos que possam vir, e eu não tenho dúvida que acontecerá, como toda norma. Eu acho que o que a gente precisa estar muito atento em aplicá-la da melhor forma possível e estar atentos para cada dia, dentro da necessidade, melhorar a norma. Então, acho que isso é o que vale a gente deixar muito claro aqui para aqueles que assistem e aqueles que assistirão no momento futuro a gravação desse evento. Bom, eu não encontro outra pergunta aqui no chat, e eu acho que, em função, inclusive, do horário, eu passo aqui já para as considerações finais, caso você queira fazer, para a gente poder também encerrar aqui a nossa transmissão. Eduardo, eu quero só agradecer aqui, primeiro, a postura da Câmara de ter uma posição de vanguarda, de pioneira, de inovação, de aceitar as proposições, refletir sobre elas, discutir e ver que, mesmo não tendo ainda precedentes regulamentados no mercado sobre isso, de ter a ousadia de assumir a inovação, pagando o preço, naturalmente, de eventuais críticas que possam existir e também regozijando dos benefícios de ser pioneiro e inovador, ou seja, assumindo os riscos, mas também se beneficiando com os bônus das inovações. Então, essa é uma postura de quem tem, primeiro, a sensibilidade de ouvir e, segundo, a percepção de que seus objetivos estão sempre alinhados e integrados, de sempre oferecer o melhor, né? Ou seja, de entregar à sociedade, às pessoas, às organizações, aos profissionais que militam na área, sempre o que de melhor pode proporcionar para que a arbitragem aconteça da melhor maneira. E isso é uma postura digna de aplausos, que eu reconheço, cumprimento a CBMAI na sua pessoa, como coordenador nacional, e louvo que os advogados exercitem esta nova ferramenta, naturalmente com a parcimônia recomendada na própria resolução, mas que o façam para confirmar suas análises, para que façam para consolidar o exercício do direito de escolha, confiando cada vez mais na escolha que realizam, para que a arbitragem se desenvolva da maneira mais escorreita, efetiva, com um fluxo rápido, entregando a resposta que as pessoas aspiram e desejam, com a brevidade e com a rigidez que se espera de um procedimento de arbitragem. Então, parabéns, quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo nesta manhã, que eu diria importante para a arbitragem no Brasil, com essa iniciativa, que creio que em algum momento até outras câmaras, de alguma maneira, possam criar outras regras, de alguma maneira, que procurem também prestigiar esse exercício da autonomia de vontade das partes, porque a gente quer o bem da arbitragem. E quanto mais isso acontecer, cada vez mais a arbitragem cresce no Brasil da maneira orgânica e consistente que a gente espera que aconteça. Então, parabéns pela iniciativa, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer outra situação. E já faço o convite aqui. Fiquem atentos à Resolução 3, que ela é hiper bacana e ela abraça a advocacia de uma maneira extraordinária. Sem spoiler, apenas essa provocação. Obrigado, Eduardo. Muito legal, Asdrubal. Eu também quero fazer um agradecimento aqui, primeiramente a você que tem colaborado bastante enquanto nosso coordenador operacional aqui da CBMAI, e não só você, mas todos os nossos coordenadores aí nos estados, a própria advocacia, as partes, que
utilizam os nossos serviços, que é graças ao feedback, né, a composição de ideias, a gente tem conseguido trazer essas inovações. A cada procedimento que a gente realiza, a gente tem aqui as nossas lições aprendidas e elas se transformam e se materializam para os procedimentos seguintes, de forma, de novo, a incentivar o uso da arbitragem no Brasil e trazer segurança, transparência e um ambiente, que eu acho que é o que os meios extrajudiciais, eu vou colocar eles como um todo agora, trazendo a mediação, o DRB, a negociação direta, elas trazem e podem trazer para que os negócios no país tenham um ambiente legal, tenham um ambiente onde eles consigam, caso tenha algum tipo de problema, algum tipo de situação que não se conseguiu ser resolvida naquele momento, consiga se resolver com o nosso auxílio, com o auxílio de outros profissionais, e no Brasil há muitos profissionais altamente qualificados, então a nossa palavra aqui é de agradecimento a todos aqueles que de alguma maneira colaborou com a resolução 02 e já adiantando que colaboraram e que estão por colaborar com a resolução 03. Então, desta forma, eu encerro o nosso evento desta manhã, convidando os profissionais a conhecerem e a fazerem, somarem esse time, que colaboram aí com a arbitragem no Brasil. Então, muito obrigado, desejo aí uma ótima tarde a todos, uma ótima semana, nós estamos aí na metade dela, e aguardem a resolução 03. Muito obrigado. Olha, Eduardo, abraço para todo mundo aí e até o próximo encontro.